Olá, irmãos e irmãs, quarta-feira, 31 de março, quarta-feira da Semana Santa. Com alegria nos reunimos hoje para a nossa meditação diária da Palavra de Deus, a nossa homilia diária, preparando o nosso coração para o dia de amanhã, onde começam os 3 dias mais importantes do ano e da nossa vida, que é o Tríduo Pascal, que nos leva para a Páscoa do Senhor. Quero acolher você que está chegando agora nesse canal do YouTube, se inscreve, esteja aqui sempre conosco, vai valer a pena, tá bom? O padre quer dar um recado então, a partir da homilia de amanhã e nas próximas, sempre na descrição do vídeo, vai ter um link de uma plataforma que você clica e lá você pode adquirir um e-book que eu estou escrevendo para a partir da segunda-feira da Páscoa. Muita gente tem feito comigo um e-book, um diário espiritual. Vai no e-mail, se você quiser imprimir, você imprime, senão fica no e-mail, onde eu coloco a meditação diária do Evangelho do dia, algumas perguntas, algumas orações, para você ter um diário espiritual com você. E muita gente mesmo pediu, né, para padre, não para não, vamos continuar o resto do ano eu não garanto. Mas agora, depois do domingo de Páscoa, a gente entra então num tempo litúrgico bonito também, né, tempo pascal. Então a partir de amanhã vai ter um link, você clica, vai para uma plataforma. E eu já quero avisar você o seguinte, você precisa colocar o seu e-mail direitinho lá, porque você vai fazer isso uma vez só, mas nós vamos trabalhar 2 vezes. Eu não vou conseguir amanhã disponibilizar para você os 50 dias do tempo pascal, não vai dar tempo. Mas já vai estar aí uns 20 dias para você rezar e acompanhar. Aí semana que vem eu vou terminar e você fez, está feito. Aí nós vamos trabalhar, fazer a segunda parte do serviço de encaminhar no e-mail que você colocar lá na plataforma certinho, tá bom? Mas vamos então caminhar um pouquinho mais no tempo pascal. Quem ainda não fez, nunca fez essa experiência, pode a partir de amanhã então começar. É para o tempo pascal, se você nunca fez diário espiritual, não tem esse costume de ler, de escrever, quem sabe pode te ajudar também. Então, para quem estava fazendo e para quem quiser começar a fazer, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje, queridos. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Diz assim: Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide até a cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é quase igual ao de ontem, mas agora na escrita de São Mateus. A Santa Ceia de Jesus e, mais uma vez, Judas, o traidor. Mas eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho a partir dessas perspectivas, né? Desses afetos. O que será que leva alguém como Judas, que você viu ontem, recebeu o primeiro pedaço de pão da ceia, portanto era o convidado especial da noite, já tinha sido lavado os pés. O que será que acontece, né? Da gente chegar a esse ponto, de diante de tantas predileções de Deus, a gente ser o traidor. Coisa triste, olha como Judas entra para a história. Mas aí nós vemos no começo do Evangelho, meus queridos, Judas fazendo uma pergunta e os discípulos fazendo uma pergunta também. Diz lá a palavra de Deus que Judas Iscariotes foi perguntar aos sumos sacerdotes: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Ou seja, Judas tem um interesse. O que vocês vão me dar? É uma pergunta. Dali a pouquinho vem outra pergunta. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Mestre, onde o Senhor quer que façamos os preparativos para a Páscoa? Então aqui eu acho que já tem algo que nos ajuda a entender.
Judas faz uma pergunta voltada sobre si. O que eu vou ganhar com? Certo? Ele é um interesseiro. Os outros discípulos, ainda imperfeitos, eles também fazem uma pergunta, mas eles fazem uma pergunta para Jesus, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça para você nessa Páscoa? O Senhor quer comer onde? O Senhor quer que a gente faça essa ceia onde? Onde é que o Senhor prefere? Então aqui eu acho que tem algo de importante. Judas é o interesseiro. A pergunta dele é a respeito dele. O que eu ganho se eu... É uma pergunta a respeito de si mesmo. É o homem inclinado sobre seus interesses e suas maluquices e ambições. Já os discípulos, os outros, não estão inclinados sobre si mesmos. Eles estão voltados para Jesus. Já que é para perguntar, eles querem perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça para você? É o ser humano serviçal, é o ser humano aberto. E aqui nós entendemos, meus queridos, como Judas, coitadinho dele, ao longo do tempo e andando com Jesus, mesmo tão perto, Judas foi criando uma outra mentalidade, uma outra perspectiva. Ele foi virando inimigo de Jesus no campo das ideias, dos valores, dos afetos. E tudo aquilo que Jesus pregava e os outros achavam tão bonito, Judas começou a achar bobeira, coisa de carola, não é assim, não precisa tudo isso, onde já se viu. Entende isso? E você e eu corremos esse risco, sabia? Às vezes a gente está tão dentro da igreja, tão amigo do padre, eu não sou nem amigo do padre, eu sou o padre, eu sou um padre. E a nossa mente, ela é diabólica. Os nossos afetos não são curados pelo Espírito Santo. Então nós temos nesse Judas, gente, um homem que está fora das bem-aventuranças, né? Porque foi nessa Santa Ceia, logo quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, Jesus não faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Se eu, vosso mestre, Senhor, lavei os vossos pés, lavai os pés uns dos outros. Ele diz assim: feliz de quem sabe e faz essas coisas. Judas está fora disso, essas coisas. Que coisa? O serviço, o dar a vida, que é o resumo das bem-aventuranças. O resumo lá do bem-aventurados. O resumo é esse. Quem faz da sua vida um serviço, um dom. Quem não faz do outro um objeto para ganhar prazer ou dinheiro. Judas está fora desse sabe e faz. Ele até sabe, mas não concorda, por isso não faz. Já os outros discípulos, que ainda precisavam crescer muito ainda, mas eles já estão interessados em Jesus. E aqui então você e eu. Nós somos pessoas que ficam fazendo perguntas sempre a respeito de nós mesmos, do que eu vou ganhar, do que eu estou ganhando, ou nós somos capazes verdadeiramente de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Manda que eu faço. Judas não, Judas quer saber quanto ele ganha. Muitos de nós poderíamos dar esse passo na nossa vida. Senhor, o que o Senhor quer de nós, né? E aí então, vamos agora para a cena da Santa Ceia, e de novo Jesus anuncia a traição, e aí cada um por um, começa a perguntar: Senhor, será que serei eu que farei isso? Será que eu sou capaz disso? Bonito isso. Que bom que os discípulos são capazes de acreditar que eles seriam capazes de trair Jesus. Meus irmãos, nós todos somos capazes de tudo. Quando a gente entra nessa presunção de eu nunca faria, eu nunca vou fazer, a gente perde o temor a Deus. Muitas pessoas caíram e caíram feio, né? Justamente no momento em que ele acreditou que, imagina, eu nunca vou trair a minha esposa, eu nunca vou trair meu marido, imagina que eu vou entrar nessas falcatruas, eu nunca. Imagina, eu sou padre, eu nunca... Diante das piores tragédias do mundo, a gente tem que olhar para si mesmo e falar: Jesus, será que eu vou fazer isso também? Não é que a gente tem que viver medroso, meus irmãos, mas a gente tem que saber que a gente é feio de barro. E aí todos eles vão perguntar: mestre, será que serei eu? E aí Jesus diz: vai ser aquele que põe comigo a mão no prato. De novo Judas, né? E aí Jesus vai dizer algo muito forte: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, mas, contudo, todavia, entretanto, ai daquele que fizer isso acontecer, ai daquele que trair o Filho do Homem, era melhor não ter nascido. Gente, que palavra dura. E Jesus está falando para Judas, o traidor, que trai Jesus. Veja o discípulo, o apóstolo, o consagrado que trai Jesus. O homem que põe a mão no prato. Eu falava na homilia ontem, falo hoje. Não tem como a gente ouvir esses evangelhos e não pensar no sacerdócio e nos sacerdotes, nos padres e nos bispos. Não tem como. Claro que esse evangelho engloba cada um de nós. Freira, mãe de família, pai de família, jovem solteiro, sem dúvida.
Mas não tem como a gente ler esses evangelhos, meus irmãos, e não olharmos para a igreja e para aqueles que foram escolhidos para estar à mesa colocando a mão no prato. Não é assim? Você sabe que, e é por isso, né, também um dos motivos, que liturgicamente na missa, ninguém pode pegar a Eucaristia, ninguém pode pegar e colocar no cálice, só o padre faz isso. O padre pega, molha, comunga, e aí o padre, ou aqueles que recebem um ministério extraordinário para isso, que a gente chama de ministro da Eucaristia, eles distribuem ao povo. E aí a gente recebe a Eucaristia. Por isso que não é certo, por isso que não é um sinal litúrgico correto, na missa cada um vai lá, pega e põe. Não pode. Por quê? Não era todo mundo que colocava a mão no prato com Jesus. Só os 12. E de modo especial aqui Judas. Portanto, aquele que colocou a mão no prato comigo e me trair, e me entregar, e me expor para ser zombado, ridicularizado e crucificado de novo ou primeira vez, melhor não ter nascido. Por isso, meus irmãos, nós precisamos rezar pela igreja. Nós, padres, somos de carne e osso. Todo sacerdote recebeu sobre si uma predileção inexplicável, um amor impagável. Poder colocar a mão no prato com ele, não tem preço isso, né? Poder ser ele, porque quando uma criança é batizada, é Cristo que batiza. Por isso que em todos os sacramentos o padre precisa usar uma roupa, né? Porque independente de qual seja o RG fazendo ali, a pessoa física fazendo, por isso que a gente precisa se revestir de alguma coisa. Porque quem é que batiza? É Cristo que batiza. Quem é que confessa, absolve? É o Cristo que faz isso. Quem é que crisma? É o Cristo. Quem é que unge o enfermo? É o Cristo. Quem é que casa os noivos? É o Cristo. Né? Estou esquecendo de algum? É quem ordena o sacerdote na pessoa dos bispos. É o Cristo. Por isso que a igreja, quando celebra os sacramentos, o padre, o sacerdote, ele tem que colocar a túnica e no mínimo uma estola. Porque ele está participando do sacerdócio de Cristo. Ele está visibilizando que quem está fazendo isso por você não é um RG, não é o Mário Augusto que está fazendo isso. É o Cristo. E é uma graça muito grande ser chamado a isso. Não é? Jesus tinha as multidões, mas tinha 12. E ai daquele que trair o Filho do Homem. Era melhor não ter nascido. São Paulo vai dizer, aquele que julga estar de pé, cuidado para não cair. E deixa eu já adiantar aí, eu me emociono falando isso, como me emocionei domingo de Ramos, eu tô bem, viu gente? Graças a Deus, e rezo para eu continuar bem, que eu também não perco o temor e nem o saber de quem é que me faz estar bem, tá tudo certo comigo. Mas é porque é bonito, minha gente, olha, se tem coisa mais bonita que ser católico, Deus guardou para ele, né? Deve ser o céu mesmo. Então, a nossa fé, ela é muito bela. Mas às vezes ela nos causa, como diz Paulo, temor e tremor. A gente precisa ter reverência com as coisas do céu. E nós, padres, às vezes colocamos tanto a mão no prato, jogamos tanto água na cabeça, escutamos tanta confissão, a gente faz tanto isso, que às vezes as moedas lá fora parecem ter algum atrativo. Então é preciso rezar pela igreja, é preciso rezar pelas vocações, é preciso ajudar os padres, entende? Com uma oração, com um bom conselho, por que não com um puxão de orelha? Quando a gente vê que um padre está vivendo o sacerdócio dele de um jeito que parece que a conta não fecha, parece que não é padre, nós vamos ajudar. Porque ai daquele que foi escolhido para estar nessa mesa e trai o Filho do Homem e o entrega na mão dos pecadores para ser cuspido, zombado, humilhado, torturado. Judas, amigo, acorda, filho. Era melhor você não ter nascido do que terminar desse jeito. Com certeza, meus irmãos, Judas não seguiu Jesus para terminar assim. Judas lá no início tinha seus sonhos também, né? Judas lá no início se apaixonou por Jesus, senão ele não tinha ido. Mas ao longo do caminho ele se dispersou. Ao longo do caminho ele se perdeu. Não pense você que alguém é ordenado padre para ser traidor. Ninguém deita naquele chão e se canta a ladainha de todos os santos e depois
de joelhos na frente do bispo, recebe a imposição das mãos para vir a ser um Judas. Assim como ninguém casa para se divorciar também, né? Mas é a vida que a gente vai se perdendo no dia a dia, a gente vai perdendo o ouvido de discípulo, né? Portanto, nós precisamos rezar pela igreja, meus irmãos. Porque olha só como Judas pergunta: mestre, serei eu? Jesus respondeu: não sei, Judas. Tu dizes se é você. Ou seja, Judas, dá tempo de não ser você. Tu dizes. Você escolhe, Judas. Você escolhe querer ser santo ou você escolhe terminar de descer a ladeira. Tu dizes. E aí, para nós sacerdotes, mas para todos, né? Todos nós batizados. Talvez hoje a gente pergunte assim para Jesus: Jesus, serei eu que vou escandalizar a minha família? Serei eu que vou escandalizar a igreja? Serei eu que vou dar contra-testemunho? Jesus olha para você e para mim e diz: não sei. Você que disse vai ser você. O que você quer? Recorramos, irmãos e irmãs, à graça de Deus. Deus não falta a quem não falta a Ele, diz Santa Teresa d'Ávila, né? Ele não falta a quem não falta a Ele. Quem se dá, Deus se devolve, Deus sustenta. A partir de amanhã vai ter, quando a gente subir a homilia da Quinta-feira Santa, nós vamos ter certinho aqui os horários todos nossos, né, de celebração do nosso Tríduo Pascal. E você que não vai ter ocasião e oportunidade de estar nas missas, pode nos acompanhar aqui por esse canal do YouTube se você quiser. Por isso eu quero pedir, siga a mim no meu canal do YouTube, meu canal do Instagram, Padre Mário Augusto Sartori, porque lá a gente coloca as artes para divulgar, e também da nossa paróquia, Paróquia Alto Piquiri, no Instagram. Lá vai ter as artes que a gente faz, a gente vai definir certinho os horários, e você pode nos acompanhar também. Se amanhã, Quinta-feira Santa, de fato, você não tem como participar da Santa Missa de modo presencial, você participa online, com toda a dignidade que você conseguir produzir aí na sua casa, né, no seu ambiente, para a gente estar juntos. Mas de toda e qualquer forma, amanhã, mesmo que você vá a uma missa presencial, o padre vai subir a homilia em vídeo, como a gente sempre faz aqui, para a gente refletir a palavra de Deus. Preparando então o nosso coração, né, para o Tríduo Pascal que começa amanhã, e rezando pela igreja, que o Senhor Deus nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.